Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém. Queria te convidar a se colocar de pé nesse momento, para que juntos podemos estar aqui louvando o nosso Deus, buscando Ele mais uma vez, e que alegria poder buscar Ele todos os dias aqui unidos, né? Então vamos juntos adorar esse Deus maravilhoso. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Juntos mais uma vez declarar esse refrão, rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se rompendo em fé. Eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer.
A cada dia vou viver rompendo em fé. Por isso que cremos, Senhor, que a cada dia na Sua presença, ó Pai, podemos vencer, ó Pai, e romper as barreiras, ó Pai. Por isso, ó Pai, em Ti queremos construir nosso alicerce, ó Pai, a nossa vida, ó Pai, firmado na Sua palavra, ó Pai, firmado em quem Tu és em nossas vidas, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a viver no Seu caminho, ó Pai, conforme a Tua vontade, Senhor Jesus. Agir de nosso louvor e adoração, ó Pai. O Senhor se faz presente neste lugar, ó Pai. Estamos aqui para Te adorar, Te engrandecer, ó Pai. O Senhor te convida agora a abrir a sua boca, começar a dizer palavras que engrandeçam o nome do Senhor. Pois estamos aqui para adorar esse nome maravilhoso, que é santo, que é incomparável, que é digno de tudo. Que é santo, maravilhoso, Senhor Jesus. Receba nosso louvor, Pai. Te adoramos neste lugar, Senhor Jesus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és inigualável, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Venha nos transformar, Senhor Jesus, com Teu amor, para que possamos transformar outras vidas, ó Pai, com o Seu amor que nos alcançou, Senhor Jesus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és inigualável. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Queremos construir nossa vida em Ti, ó Pai. Por isso estamos aqui, ó Pai, confiando no Senhor, ó Pai, e crendo, ó Pai, que teremos um ano abençoado, ó Pai, um janeiro abençoado na Sua presença, ó Pai, construindo uma vida em Ti, ó Pai, firmado em Ti, Senhor Jesus. Por isso venha sobre nós, ó Pai, e transforme nossa mente essa noite neste lugar, ó Pai. Nos
dê ousadia e entendimento, ó Pai, para seguir conforme o Teu querer, Senhor Jesus. Venha sobre nós, Senhor Jesus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és. Eu vou confiar. Não vou ser amado. Não importa o que aconteça. Voz dizer que Ele é santo, santo, és inigualável, mostra, enche-nos, Senhor, com a Sua presença, Pai, do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir. Tu és meu fundamento. Somente em Ti. Senhor Jesus, essa é a nossa oração, ó Pai. Iremos confiar em Ti, ó Pai, crendo que não seremos abalados, ó Pai, pois a força não está em nós, mas está no Senhor, ó Pai, a quem confiamos a nossa vida, ó Pai. Queremos, ó Pai, que teremos algo maravilhoso durante esse ano, durante esse mês, ó Pai, pois o Senhor é maior que tudo, é mais forte que tudo, ó Pai, o Senhor é poderoso, ó Pai, o Senhor é maravilhoso, ó Pai, cremos nossa vida em Ti, ó Pai, e essa é a nossa oração essa noite, neste lugar, Senhor Jesus, amém. Pode aplaudir esse Deus que é maravilhoso, a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia, você pode se assentar por gentileza, glória a Deus por esse momento, esse mover de fé que nós estamos vivendo aqui essa noite. Se caso você queira, durante esse momento de ministração, sair e ficar ali no fundo registrando seus pedidos de oração, daqui a pouquinho, em 10 minutos, nós estaremos aqui apresentando os nossos pedidos, colocando para o Senhor aquilo que nós intencionamos, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós confiamos para janeiro de 2022. Hoje é o primeiro dos 12 dias que nós estaremos orando juntos aqui. Então, se você quiser se preparar com seu pedido de oração, seu papelzinho, no final desse momento de juntos aqui, nós vamos depositar nesse vaso, que é o vaso das promessas, e nós vamos colocar diante do Senhor as nossas orações, os nossos interesses, os nossos desejos, e colocar diante do altar do Senhor. Hoje é dia 1, então é o dia da semente da promessa, que está registrado em Ageu, capítulo de número 2, versículo número 19. Fique com esse versículo, porque esse é o versículo central. Mas para que você possa entender do que se trata e por que ele está ali registrado dessa maneira, a gente precisa visitar o livro de Ageu inteiro.
Mas não se preocupe, só tem 2 capítulos. Nós vamos olhar o capítulo 1, alguns versículos, e depois vamos visitar o capítulo 2 para a gente entender aonde que se deu as promessas de Deus na nossa vida. Obviamente, em poucos minutos, isso seria uma conversa para muito mais tempo. O que nós vamos fazer é apontar aqui os principais sentidos para que nós possamos acreditar e confiar de que nós estamos vivendo um janeiro de promessas de Deus, baseado nessa palavra que vamos ouvir aqui. Contextualizando primeiro, o povo de Israel tinha voltado de um exílio que tinha durado cerca de 70 anos. Eles voltaram para a sua terra e tiveram a liberdade, ou a liberação, melhor dizendo, para reconstruir a sua cidade, reconstruir suas casas, os muros. Você vai conhecer, por exemplo, 2 livros na Bíblia muito importantes, Esdras e Neemias, que são livros desse período que nós vamos ler agora. O povo de Israel volta depois de 70 anos vivendo no estrangeiro como escravos e exilados, e agora eles têm a oportunidade de reconstruir suas vidas dentro das suas casas e das suas moradias, dentro dos muros de Jerusalém. É muito parecido com o que nós estamos vivendo, queridos. Muito. Nós estamos vivendo aí um retorno depois de 2 anos de pandemia, onde nós temos a possibilidade de reconstruir muitas coisas. Reconstruir nosso tempo na igreja, reconstruir nossos ministérios na comunidade, reconstruir sonhos, projetos de estudo, reconstruir as nossas relações familiares, como foi agora nesse fim de ano, sentando à mesa com a família novamente e finalmente. Ou seja, é muito parecido com o que nós estamos vivendo. Eles, depois de 70 anos, voltam à rotina da vida para reconstruir suas histórias, e nós, depois de 2 anos de pandemia, voltamos aí com novos sonhos, novas possibilidades. O que não foi possível no ano passado, nesse período, está sendo possível agora com vocês aqui, um novo tempo de Deus. Mas esse novo tempo precisa ser bem marcado e bem pontuado, porque existe um risco de nós entrarmos no contexto do povo de Israel e semearmos nesse retorno sementes de fracasso. O que eu quero dizer com isso é que quando o povo de Israel voltou, eles ficaram tão preocupados com eles mesmos, tão preocupados com a sua própria conquista, eles ficaram tão eufóricos de retomarem as suas próprias vidas, que eles começaram a reconstruir os muros, colocarem os portões, reconstruindo suas cidades, começaram a colocar os telhados das suas casas, começaram a plantar jardins, e eles esqueceram de uma coisa: esqueceram de fazer algo para Deus. Por isso que Deus, logo no capítulo 1, enfia o profeta Ageu lá no povo, no meio da massa, no meio das construções, no meio do pó de obra. Lá Deus envia um profeta chamado Ageu para dar esse seguinte recado a eles. Vocês não perceberam, não? Olha só o que Deus diz: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos levaram vocês. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Deus olha para eles todos eufóricos, empolgados com a reconstrução, e diz: vocês não perceberam ainda não? Vocês estão plantando muito, colhendo pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Ou seja, vocês estão lançando sementes de fracasso, vocês não perceberam ainda. E isso talvez se aplique à nossa vida, porque muitos de nós saímos aí desse isolamento, dessa quarentena, estamos retomando a nossa vida e esquecemos o essencial. Estamos plantando muito, mas colhendo pouco. Estamos trabalhando demais, mas tirando pouco benefício disso. Estamos recebendo salários e recursos, mas tem sido uma sacola furada. Não estamos satisfeitos, não estamos plenos. Porque pode ser que nós estejamos semeando a mesma semente que Israel colocou no solo, uma semente de fracasso, onde a gente se esforça demais, onde a gente labuta demais, onde a gente opera demais, e mesmo assim, parece que nada continua acontecendo. Parece que a gente só entrega força e exaustão e recebemos de volta fracasso e humilhação. Por isso que nós precisamos agora olhar as sementes que estamos lançando, se não estamos cometendo o mesmo erro. Porque Deus vai convidar o povo para lançar sementes de restauração. Onde é que vocês estão errados, Israel? Onde é que vocês se perderam nesse retorno? Vocês voltaram eufóricos do exílio, voltaram eufóricos da pandemia, voltaram empolgados para a vida, mas vocês esqueceram de um pequeno detalhe. Que detalhe é esse? Vamos olhar Ageu capítulo de número 1, versículo 7, Deus diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os caminhos de vocês os levaram. Subam ao monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor.
Eles só esqueceram um detalhe: de colocar Deus na obra, de colocar Deus à frente, de colocar Deus nessa restauração, de incluir Deus nos novos sonhos, de incluir Deus nos novos projetos, de dizer: Deus, foi o Senhor que nos trouxe de volta, foi o Senhor que nos restaurou a sorte. Então, Deus, em primeiro lugar nós vamos buscar a Ti, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas eles inverteram, eles colocaram primeiro suas casas, primeiro seus interesses, primeiro suas vontades, para depois buscarem a Deus. É o que muitos de nós talvez venhamos a fazer, lançando sementes de fracasso, onde a gente se empolga com as novas possibilidades e se esquece de colocar Deus em primeiro lugar. Qual foi o erro do povo de Israel? Construir suas casas primeiros, dar interesse a si próprios primeiro e depois se portarem com as coisas de Deus. Deus diz: não, é justo que eu more em tendas enquanto vocês estão morando em casas luxuosas? Deus não está preocupado que o povo estabeleça um templo suntuoso, grandioso e luxuoso. Não, Deus está preocupado com prioridades. Por isso, nesse janeiro de 2022 até dezembro, Deus está nos chamando a um processo de restauração. Porque eu sei que muitas pessoas abandonaram a fé, esfriaram na fé, relegaram e delegaram suas prioridades com Deus para o último lugar e colocaram os seus interesses, suas vontades em primeiro patamar, em primeiro plano. Agora, a resposta é essa, a Bíblia traz: vocês plantam muito e colhem pouco, sementes do fracasso, porque vocês esqueceram de plantar sementes da restauração, aonde eu sou a prioridade na vida de vocês. Então eu pergunto: Deus é uma prioridade para você no ano de 2022? Deus é uma prioridade? Você está reconstruindo o templo para Ele, ou seja, preparando o seu coração, sua alma, dando o seu melhor a Deus, o melhor do seu tempo, o melhor das suas forças, o melhor das suas capacidades, o seu talento? Você está dando o melhor para Deus? Ou você está vivendo a vida para construir sua casa? Você está dando o melhor para Deus, está vivendo a sua vida para construir seu patrimônio, construir seus sonhos pessoais. Deus primeiro, Jesus disse em Mateus 6,33: busquem primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você entendeu a palavra? As demais coisas serão acrescentadas. Em termos de sementes, olha aqui, tem tanta semente aqui que eu nem sei o nome delas. Eu sei que tem feijão preto, soja, milho. Olha o termo semente. Jesus diz: busquem primeiro o reino dos céus, semeiem em primeiro lugar na minha presença, e as demais coisas vão colher, serão colhidas, serão naturalmente acrescentadas, crescerão na sua vida. Então, para que a gente venha viver a semente de promessa, é necessário que a gente restaure as nossas prioridades, que a gente volte o nosso coração para Deus, que a gente o busque como nunca buscamos antes da pandemia, que a gente reconheça a sua grandeza como nunca fizemos antes, que a gente dobre os nossos joelhos e que a gente leve a sério a vida com Ele como nunca fizemos antes, porque é na restauração, é na palavra de restauração que vem a palavra de promessa, que vem a semente da promessa. O povo de Israel acordou, foram buscar madeira para o templo, começaram a assentar as pedras. Quando Deus viu as prioridades sendo estabelecidas, quando Deus viu você saindo da vida de pecado, quando Deus viu você saindo da vida de frieza, quando Deus viu a sua coragem de sair da sua casa hoje e vir buscar nesse lugar, quando Deus viu você cancelando compromisso para vir a esse lugar e adorar conosco, quando Deus viu o povo de Israel colocando pedra sobre pedra para construir o templo, Deus mandou essa palavra, e é sobre essa palavra que nós vamos orar hoje. Então diz Deus: a partir de hoje, porque eu vi vocês nesse lugar, porque eu vi sua fé ao colocar o seu pedido aqui, porque eu vi o seu interesse de me buscar, porque eu vi você colocando pedras e alicerces para a minha glória, a partir de hoje, dia 24 do 9º mês, não, peraí, hoje é dia 10 de janeiro de 2022, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Atente para o dia, o primeiro dia que você disse: Deus, esse ano vai ser diferente, não só nas minhas conquistas pessoais, mas na minha busca com o Senhor. Então preste atenção, os fundamentos foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Sobrou alguma coisa desse período de pandemia? Sobrou alguma coisa desses anos de perda? Não tem mais nada? Reconsidere isso. Até hoje na sua vida, enquanto isso estava acontecendo, a videira, a figueira e a romeira e a oliveira não tem dado fruto. Tem plantado muito, colhido pouco. Tem tentado, mas não tem acontecido. Espera aí, irmão, essa palavra é para a gente.
Você não viu que não está acontecendo? E não é culpa das pessoas que não olham o seu comércio, não é culpa das pessoas que não veem as suas propagandas, não é culpa das pessoas que estão mais capacitadas que você, não, é a sua vida que não está no altar, é o coração que não tem se dobrado às coisas de Deus, que tem deixado elas por último lugar, que tem relegado elas a um segundo plano. Não é que o comércio está muito difícil, não é que a concorrência aumentou, não é que as coisas estão mais complicadas, é que a sua vida no altar tem sido fragilizada. Por isso Deus fala, até hoje está faltando, não está? Até hoje está complicado, não está? Falta no final do mês, falta alegria, falta paz, falta reconciliação, falta harmonia, falta um monte de coisa na sua casa, não falta? Até hoje, porque se você decidir colocar o seu coração na minha presença, então olha o que vai acontecer, olha o que Deus diz, até hoje não tem dado fruto, mas de hoje em diante, não é porque você faz melhor, não é porque você tem um melhor comércio, não é porque você contratou uma nova equipe de marketing, não é porque você eliminou um concorrente aqui da cidade, não é porque você casou-se, não é porque você teve um filho, não, é porque você colocou sua vida em Deus. A partir de hoje, porque a sua vida está em Deus, eu abençoarei vocês, diz o Senhor. É isso que faz a diferença. É essa que é a semente de promessa. É essa que é a semente que o Senhor pede para que nós lancemos no solo. A semente que nós possamos confiar. E o que é uma promessa? A promessa é algo que vai acontecer e que nós ainda não recebemos. É assim que nós entramos em janeiro de 2022. É assim que eu recebo o ano de 2022. É assim que nós oraremos pelos nossos pedidos em 2022. Nós podemos não ver, podemos não pegar agora, mas podemos crer que as promessas de Deus vão acontecer, porque a nossa prioridade está em ordem. Afinal de contas, nós estamos aqui hoje, nós estamos nesse lugar para dizer, Senhor, eu quero um ano abençoado, eu quero um ano na sua direção, eu quero a videira frutificando, eu quero a romeira dando frutos, eu quero a oliveira dando seus rebentos, eu quero, Senhor, a tua bênção sobre mim. Por causa disso, por causa dessas promessas, nós podemos confiar. Existe uma coisa interessante que acontece no mundo infantil, na passagem da maturidade das crianças em torno dos seus 2 aninhos, 1 aninho, quando ela descobre que não é porque ela não vê um objeto que ele não existe. Os meus filhos, quando eram pequenos, por exemplo, brincando sentadinhos em algum lugar do tapete, se você tirasse um objeto deles e escondesse atrás das suas costas, eles simplesmente olhavam para você e iam para outro objeto. Por quê? Porque eles imaginavam que aquele objeto, saindo do campo visual deles, eles simplesmente achavam que aquele objeto não existia mais. Está na minha frente? Existe. Saiu do meu campo visual? Não existe. E ponto final. Só que depois a criança desenvolve uma maturidade cognitiva, que desenvolve o que chamamos de lei de permanência de objetos. Ou seja, o pai vai tentar fazer a mesma coisa, tira um brinquedinho e esconde atrás das suas costas. A criança olha para um lado, olha para o outro e vai atrás do pai, porque ela sabe que o objeto está ali ainda. Você entendeu a ligação? Promessa é isso. Promessa é quando os objetos ou quando as coisas não estão visíveis, mas nós cremos pela fé que ainda está lá. Quando eu não posso pegar, não posso apalpar, mas eu sei que está nas mãos de Deus. Quando ainda não aconteceu, mas eu recebo e antecipo pela fé. Quando eu rompo pela fé, conforme essa palavra, e digo, Senhor, eu vou plantar e colher, eu ainda não estou vendo muitas coisas, eu não estou enxergando muitas possibilidades, mas eu creio que todas as promessas estão em suas mãos, amém, irmãos? Nós vamos continuar crendo, e vamos continuar confiando, mesmo que não enxerguemos, porque o que nós estamos fazendo hoje é lançar sementes de promessas. Promessas são coisas que nós ainda não recebemos, mas que pela fé estão lá, por garantia de Deus de que são nossas. Então vá adiante, continue semeando e não pare por aqui, colocando diante do altar do Senhor a sua vida. Vamos colocar em pé, queridos, a equipe de louvor virá aqui à frente. Eu quero pedir que o Ministério de Intercessão também se posicione aqui à frente. Nós vamos orar pelos pedidos dessa noite, nós vamos clamar ao Senhor pelo mês de janeiro do ano de 2022 e vamos pedir que o Senhor faça uma obra extraordinária sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Eu quero convidar você, a semana que vem vir preparado, amanhã, vir preparado com o seu pedido de oração. E se você quiser convidar alguém para vir também, não tem problema, não é uma corrente, nós vamos todos os dias ministrar uma palavra para aquele mês, então você pode ainda convidar alguém, um amigo, um parente, para vir buscar conosco aqui nesse lugar. Enquanto nós vamos cantar esse refrão,
Eu quero convidar você que está com o seu pedido de oração em suas mãos, você que o escreveu na entrada, ou você que está com ele aí, a vir aqui à frente e colocar em fé o seu pedido. Que depois o Ministério de Intercessão estará fechando um círculo aqui na frente, nós estenderemos as mãos, consagraremos e terminaremos o nosso período de oração, orando por cada um desses pedidos. E se você que está aqui essa noite, recebeu um milagre do Senhor na campanha 12 por 12 do ano passado, eu queria que você me procurasse, porque nós vamos dar a oportunidade para alguém contar um testemunho do que a sua vida experimentou em 12 por 12 do ano passado. Se você tem um testemunho, me procure por gentileza, para que a gente possa trazer essa palavra também e aproveitar esse momento para compartilhar com a igreja, se você recebeu algo especial do Senhor no ano passado, fruto do seu pedido na campanha 12 por 12. Então, enquanto cantamos esse refrão, rompendo em fé, você pode sair do seu lugar e vir trazer o seu pedido de oração aqui nesse lugar. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por cada um desses pedidos que estão sendo colocados diante do seu altar. Sim, Deus, o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece o clamor de cada alma, e nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, muito mais do que papel e caneta. Seja atendido o clamor do coração dos seus filhos essa noite, em nome de Jesus. Convidar a Vanessa que vem aqui à frente orar pelos pedidos. O Ministério de Intercessão pode gentileza em torno. Pastor Rodrigo, vem aqui em cima comigo, nós vamos ajoelhar diante desses vasos e nós vamos colocar aqui as nossas mãos estendendo. Estenda a sua mão para cá também, nós encerraremos esse momento em oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos todos esses pedidos diante da sua presença santa, verdadeira, Deus. Pai, dentro desse vaso há sonhos, há restaurações, há libertações, há tantas coisas que numa simples caneta não daria para a gente ver a dimensão do que é a tua presença aqui nesse lugar, Deus. Pai, em nome de Jesus, que a semente da restauração, da promessa do Senhor sobre os seus filhos, hoje, esse marco que é nesse dia, como foi com o teu povo de Israel, Deus, nós te pedimos misericórdia e faça um marco, como o Senhor fez com o seu povo lá atrás, Deus. Marca a nossa vida com dias de avivamento, Pai. Marca este dia como o dia da restauração, como o dia em que nós semeamos a promessa do Senhor. Aqui nós não semeamos fracassos, Deus. Aqui não há pensamentos negativos. Nós colocamos o mês de janeiro diante da sua presença como um marco de restauração, como um marco de promessa do Senhor, de conquista do Senhor. Uns confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Confiamos na sua boa mão, confiamos na tua boa mão de misericórdia, que traz amor, que traz esperança para nós, Deus. Precisamos da tua esperança essa noite, Pai. Precisamos que esse mês de janeiro seja um divisor de águas em tantas vidas que aqui clamam por ti. Há tantas pessoas aqui com lágrimas nos olhos, porque precisam da sua fé, Pai. Precisam que o Senhor haja, Pai.
com urgência em tantos sonhos que foram deixados para trás, em tantas derrotas que viveram no ano passado, mas que neste ano e que no vindouro seja um ano de grande colheita, colheita de restauração, colheita de abundância na sua presença, não em coisas, não em patrimônios, não em pessoas, mas colheita da sua presença em nós, que nos faz melhores, que nos faz melhores na sua igreja, que nos faz melhores nos ministérios, que nos faz melhores dentro da nossa casa. Entra, Pai, com providência nas casas, nas nossas casas. Semeamos o amor aqui esta noite, para que possamos colher tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Glória a Deus. Deus abençoe sua semana. E hoje e amanhã nós estamos de novo aqui. E fale para a pessoa que está perto de você aí, que você talvez não viu ainda, não cumprimentou. Diga para ela: até hoje estava difícil, mas a partir de hoje vai ser bênção em nome de Jesus. Profetiza em nome de Jesus. Para você que está na internet, até hoje foi difícil, mas em nome de Jesus a partir de hoje será bênção, em nome de Jesus.